As eleições estão chegando. A votação do primeiro turno ocorre no dia 15 de novembro. Esse ano, por conta do fim das coligações proporcionais para a vereança, o número de candidaturas aumentou. Em Bauru, são 14 candidatos para a disputa de prefeito e vice-prefeito, 8 a mais do que nas eleições passadas. No total, houve um aumento de aproximadamente 60% entre as eleições de 2016 e agora em 2020. E é em meio a tantas informações, promessas, propostas de gestão que nós, o eleitorado, nos indagamos. Qual a cidade que queremos habitar? Quais políticas públicas queremos cobrar dos nossos candidatos? Bauru em Construção, novo quadro do Jornal 2, que vai conversar com representantes da cultura, da educação, da saúde, da mobilidade urbana, do meio ambiente e do recorte racial. O primeiro convidado é Thiago Rosa, arquiteto, artista bauruense que já há muitos anos constrói ações culturais pela cidade. No momento, ele integra o núcleo gestor do Fórum Regional de Cultura, responsável pela implementação da Lei Aldir Blanc na cidade e na região. A Lei 14.017 estabelece o repasse de recursos financeiros da União para estados, Distrito Federal e municípios. Ela prevê renda emergencial a trabalhadores do setor cultural e subsídio aos espaços culturais. Vale lembrar que no dia 17 de setembro, a Prefeitura de Bauru publicou a primeira listagem de artistas, trabalhadores da cultura e empresas culturais inscritas para o recebimento do auxílio da lei. É sobre esse tema e outros presentes, passados e futuros, falamos hoje com o Thiago Rosa. Vamos conferir? Eu sou o Thiago Rosa, sou artista visual e arquiteto, e eu também sou oficineiro, arte educador com assuntos relacionados à etnicidades e à ancestralidade. Para mim, a arte e cultura tem um pouco disso também, assim, muito de memória. A arte e cultura para uma sociedade, no meu ponto de vista, é uma história, ela trata da memória do indivíduo, do artista ou do coletivo, daquele território em que ele faz parte. Então, é como você projeta essa memória para o futuro e guarda essa memória, seja ela numa tela, seja ela numa poesia, seja ela em diferentes linguagens, Mas, para mim, trata-se muito de memória, trata-se muito de identidade e de reconhecimento do seu povo, do seu lugar, Independente se é em Bauru, ou se é numa tribo indígena, ou se é num país europeu, a arte e a cultura ela está muito envolvida com que aquele corpo coletivo, e ele representa e ele faz em conjunto, e não só o corpo coletivo, como indivíduos também, E como você se projeta também para o futuro, porque a gente sempre tem aquela ânsia, de deixar um legado. Eu acho que a arte, ela acaba deixando esse legado um pouquinho mais para frente. Assim, apesar do nosso corpo ser perecível, as nossas ideias, elas não são perecíveis, Então, tem um momento em que a gente acaba deixando essa ideia, ela sobressair um pouquinho ao nosso próprio corpo. Então, a gente vai deixando essas memórias e construindo elas juntas, Porque hoje um artista ele busca referência do passado para construir a sua arte, para construir a sua própria cultura. A gente usa uma referência do passado, acrescenta em cima dela e no futuro provavelmente vamos usar a nossa junto com a do passado e levando isso cada vez mais adiante. Para mim esse é o papel, assim, eternizar momentos e construir como se fosse uma tela de memórias, assim, como se fosse uma trama, de memórias, com várias coisas, A gente busca informação em diversos pontos, assim. Uma segunda ação que foi promovida pelo município desde o início da pandemia do coronavírus foi o programa Viva Cultura. Nesse sentido, você acredita que essa iniciativa, esse programa, tem sido suficiente para suprir as demandas e as necessidades dos artistas na cidade? Nesse ponto, eu acho que é difícil falar sobre ser suficiente, porque pode ser que o que é suficiente para mim não seja suficiente para o meu amigo, mas talvez tenha sido efetivo, sim. Eu acredito que, na verdade, foi efetivo. Pode ser que não tenha sido suficiente, porque ainda faltam recursos, A gente está num momento histórico, um momento muito difícil,
difícil, um momento desafiador. E muitos de nós estamos aprendendo, né, como fazedores de cultura, como lidar com esse momento. É um momento que a gente nunca a gente não tem uma referência de como lidar com isso. Se ele é suficiente, eu acredito, na verdade, que se for pegar de fato, ele não é suficiente, porque tem gente que precisa de muito mais do que isso, mas ele foi efetivo. Foram editais importantes, foram editais que ajudaram muito pessoas. Mas foram bons editais, inclusive eu acompanhei uma apresentação da cultura, eu fui até o teatro e foi tudo feito com muita organização e muito respeito às normas da OMS. Eu fiquei assim impressionado, eu achei a organização muito bonita, assim, 3 ou 4 pessoas trabalhando com distanciamento, equipamentos de qualidade, sabe, um tratamento de qualidade também para os artistas. Então foram ações muito efetivas. Suficientes é difícil falar porque tem gente que está precisando bastante também, né? Então, mas eu acredito que durante a nossa luta e no futuro a gente consiga fazer mais, né? Trazer mais alternativas. Sim, é muito relativa essas questões, mas que tem um instrumento do próprio município, dos governos municipais, enfim, de fomentar políticas públicas, né? E eu quero entender qual que é o papel dessas políticas públicas no fomento da vida artística bauruense. A gente pode também falar sobre como que pessoas que estão interessadas em se engajar nessa luta mesmo do campo artístico, cultural, como que essas pessoas podem se engajar e o que fazer com esse engajamento? Olha, eu muito tempo fui resistente a buscar políticas públicas para fazer arte, né? Eu venho de uma galera que é uma galera independente, eu venho da Casa Monte, e sempre teve um pouco de resistência assim, dessas burocracias da gestão pública, né? Só que hoje eu vejo quão fundamental é um alinhamento entre a gestão pública e os artistas e a sociedade civil, né? Vamos chamar de sociedade civil, mas uma sociedade civil segmentada, dos artistas, dos fazedores de cultura. É muito importante a gente ter uma relação alinhada entre essas duas coisas, porque é fundamental. Por exemplo, a gente vai receber agora uma verba que provém da Aldir Blanc, por exemplo, que é uma verba muito alta, e que se a sociedade civil não lutar pelos direitos dela, a gestão pública vai usufruir utilizar essa verba da maneira como eles acharem que deve utilizar. Só que ninguém melhor para falar como utilizar a verba do que os próprios donos da verba, né? E a gente tem que se entender como donos dessas políticas públicas. As políticas públicas para a cultura são para os fazedores de cultura. Então é importante que os fazedores de cultura comecem também a integrar esses grupos, né? A gente hoje em Bauru tem um conselho municipal de cultura que já teve reuniões muito defasadas sem nenhuma pessoa com pouquíssimas pessoas presentes. Hoje a gente tem um fórum regional importante também. A gente tem fórum de cultura de Bauru também. Então, existem alguns órgãos que fazem esse diálogo, né, até a gestão pública. E é legal que esse diálogo hoje a gente vê, por exemplo, esse ano, que eu me inteirei um pouco mais disso, eu consegui enxergar que, na verdade, a atual gestão ela está bastante aberta para opiniões, inclusive para opiniões dos próprios artistas. Assim. Alguns movimentos foram criados durante essa pandemia, foi um dos movimentos legais, assim, foi o movimento Revida, que é da galera de teatro, e eles, inclusive, fizeram exigências para os editais. O próprio Fuzue, que é o Festival Multicultural, também mandou cartas para a Secretaria de Cultura, pedindo editais mais inclusivos, e isso foi ouvido. E aí eu comecei a falar assim, nossa, mas é que interessante, a gente sempre resistiu, né, a ter essa conversa com a gestão pública, e quando a gente vê que, tipo, se você lutar, você é ouvido. Porque essas políticas públicas são para os fazedores de cultura. Então, se a gente não estiver lá falando o que a gente quer exigir, o que a gente pretende fazer, construindo coisas juntos, não vai ter um diálogo muito eficiente, né? O diálogo, ele
ele se torna eficiente quando tem tanto a sociedade civil quanto a gestão pública. E é importante a gente preencher, por exemplo, um Conselho Municipal de Cultura, fazer com que ele seja um conselho... Hoje o Conselho de Bauru, por exemplo, é só consultivo, ele não é deliberativo. É necessário ter uma luta para que esse conselho seja deliberativo, para que tenha representantes da sociedade civil, de fato, assim, que lutem pelas políticas públicas em prol da cultura e da arte. E aí, então, a gente está falando de política pública e, recentemente, tivemos a questão da Lei Aldir Blanc, que é voltada para as pessoas físicas que comprovem ter uma atuação no setor cultural ou também espaços culturais que estejam sofrendo de alguma forma por conta da pandemia. Em que pé está a implementação dessa lei na cidade? Na cidade de Bauru, especificamente, o que está sendo construído agora é o plano de ação. É exigido um plano de ação que seja cadastrado na plataforma Mais Brasil, né, para que o dinheiro comece a chegar na cidade. Aí existem 3 incisos principais onde essa verba vai chegar e existem alguns outros também. O primeiro inciso, o primeiro e o segundo são esses que você falou. O primeiro é o auxílio emergencial para os trabalhadores da cultura, mas esse é meio que uma repescagem. Esse vai acabar não abrangendo muitas pessoas, porque tipo, renda básica, que é o auxílio emergencial do governo, tem as mesmas exigências. Então, normalmente, uma pessoa, um fazedor de cultura, já se cadastrou provavelmente no renda básica e não vai ter direito a receber novamente esse. Então, esse acabou sendo um inciso que não vai alcançar muito, esse individual. Assim. Vai alcançar o quê? Uma bordadeira, de repente, que não participou do renda básica. Uma outra pessoa que não conseguiu o primeiro auxílio. O segundo inciso, ele trata de espaços culturais. E aí uma luta que a gente tem conseguido dialogar com a gestão pública aqui dentro da cidade é considerar espaço cultural não só um espaço físico, mas o espaço que o corpo coletivo ocupa dentro de uma praça, por exemplo. Porque umas batalhas de rima que acontecem na periferia, por exemplo, elas movimentam um mercado informal, que é a venda de singles, a venda de zines, a venda de cerveja, de bebidas e de comidas também, aluguel de equipamentos. Tudo isso foi parado, né? Um slam, que acontece também em praça, no centro da cidade, ele compreende venda de zine, venda de adesivo, venda de poesia, também foi parado. E se a gente considerasse espaço só como espaço físico, a gente não iria conseguir ajudar esses fazedores de cultura, por exemplo. Então a nossa luta foi para que territórios de identidade como terreiros, por exemplo, rodas de capoeira, slams, batalhas de rima, pudessem entrar nesse inciso 2. Aí, além disso, tem um 3 também, que é o dinheiro que sobrar disso tudo, ele é feito para editais e compra de ativos. E compra de ativos é, inclusive, um muito interessante. E gostaria que os artistas começassem a se mobilizar para tentar construir propostas boas para a prefeitura. O que se trata esse inciso? Assim, ele é a compra de arte através da prefeitura para fazer um acervo próprio. Por exemplo, a poesia, que muitas vezes não é contemplada em editais, a prefeitura pode se propor a deixar 1% da verba, por exemplo, assim, valor hipotético, para compra de poesias, por exemplo, e fazer um acervo contemporâneo de poetas contemporâneos. E também pode fazer isso com compra de artes visuais, pode fazer isso com compra de espetáculos, comprar já um espetáculo que vai acontecer pós-pandemia e depois distribuir esses ingressos publicamente. A Aldir Blanc também precisa de artistas dispostos a trabalhar em boas propostas de projetos, assim, que contemplem as suas áreas. Por exemplo, artesãos, a gente pode ter uma compra também de ativos de artesãos e fazer um acervo de artesanato, para mostrar quais são os tipos de artesanato que são feitos na cidade. A gente ainda não tem muito disso, sabe? Poderia ter, de repente, um grande acervo de artistas contemporâneos. Outras cidades podem se inspirar nessa batalha que tem sido feita entre os artistas daqui. Por exemplo, você citou que o inciso 2, ele é para espaços culturais e que aqui vocês reivindicaram que esses espaços sejam também corpos coletivos. Então, quem olha de fora, de outras cidades, as pessoas podem também lutar por essa questão, né, a nível regional, enfim. E também vale ressaltar que os espaços culturais, e aí se eu estiver enganada pode me corrigir, que os espaços culturais, eles têm que ter uma contrapartida posteriormente, né? Então esses espaços culturais, eles têm que promover
eventos? Se eu não me engano, são 2 propostas, mas eu posso estar enganado com esse número. Mas são propostas para alunos de escola pública. A contrapartida exigida é que haja uma atuação posterior a isso, né, em periferias ou em escolas públicas mesmo. Mas é extremamente importante. Uma conquista também é não precisar de CNPJ e tudo mais. Mas essa é uma discussão que vem lá de cima também. É uma discussão que foi vindo nacionalmente, depois estadualmente, e participando de fóruns, assim, a gente conseguiu com que isso fosse trazido para Bauru também. E através de Bauru, isso, a gente consegue que isso chegue até 39 cidades, fórum regional. Então, tem cidades muito pequenininhas, por exemplo, que não tem nem secretaria, nem diretor de cultura. E aí eles se inspiram no que o fórum regional fala, mas o fórum regional se inspirou também no fórum estadual. E a gente está conversando o tempo inteiro, desde o começo dessa quarentena, assim, entre fóruns, entre conselhos. Começaram as conferências públicas de cultura nacionais, que são muito legais também de acompanhar. E eles vão dando todo esse processo que vem acontecendo, assim, todas essas discussões. E tem muita gente boa assim, pensando nisso. As próprias pessoas que criaram, né, e que ajudaram na lei, tanto a Jandira Fegali, como a Benedita da Silva, ou o Célio Turino também, que é um grande pensador. Eles estão trazendo esses princípios, né? Esses princípios de universalidade, princípios de desburocratização, de democratização, de descentralização também dessa verba. A partir daí que nasceu assim, a possibilidade da gente pegar o grupo que atua numa praça e falar assim, isso é espaço, não precisa de CNPJ, não precisa de todas as burocracias que antes iria precisar, vocês poderão ser considerados um espaço, sabe? Que legal, a gente se entende, parece, como sujeito, né, da ação, estando engajado nesses processos. Eu acho um barato também. Uma fala que o Rick Ferreira, né, o atual secretário de Cultura de Bauru, fez em determinada entrevista agora durante a pandemia, dizendo que a iniciativa privada tem sido uma aliada na administração pública. Isso significa que a iniciativa privada, segundo o secretário, tem sido uma aliada não só no que diz respeito ao setor cultural, como a administração pública como um todo. Como você avalia essa questão? Sim, a iniciativa privada ela acabou gerando a primeira edição do Viva Cultura, né? Junto com a administração pública, é claro. Porque o Fundo da Cultura era um fundo que já era um pouco mais difícil de ser acessado, então ele demandaria um pouco mais de tempo. Nesse meio tempo, essa iniciativa privada, que foi, inclusive, eu acho que a empresa Zopone, né, que acabou patrocinando o primeiro Viva Cultura, isso foi muito efetivo, porque a gente iria demandar um pouco mais de tempo para conseguir se acessar o Fundo de Cultura da cidade, inclusive esse novo Viva Cultura, essa segunda edição. Então, nesse meio tempo, acabou-se conseguindo construir um edital e que foi muito efetivo, foi muito bacana. Acabou sendo uma aliada forte, né? Primeira edição do Viva Cultura. Inclusive, falando sobre a gestão do RIC, assim, da Secretaria de Cultura, é uma gestão que tem uma comunicação bastante horizontal com os artistas. Assim, a gente tem conseguido chegar na Secretaria de Cultura de uma maneira que tem sido assim, bem bacana, sabe? A gente tem conseguido sugerir coisas. A gente tem conseguido mandar uma carta e falar assim, ó, Rick, dê essa carta pra gente, por favor, que ele é super acessível, ele tem se tornado um secretário muito acessível. A gente tem conseguido chegar e trazer propostas, e trazer ideias. Os artistas têm conseguido ser ouvidos nessa gestão, assim. Somente nesse período de quarentena. Tudo que a gente propõe para a secretaria, pode ser que não seja, de fato, acatado, né? Mas pelo menos é ouvido, é considerado. Agora, sobre a iniciativa privada e a administração pública, eu acredito que foi efetivo no primeiro edital do Viva Cultura. Agora, não sei se é uma aliada, de fato, né? Mas em construções de editais assim, sim, acaba sendo um importante aliado, sim. Não sei se é um aliado para a administração pública, não. Queria comentar um pouco sobre a questão do patrimônio histórico, né? Em Bauru a gente tem alguns patrimônios que são tombados, né? O tombamento, para quem não sabe, é um ato administrativo realizado pelo poder público,
para preservar bens de valor histórico, cultural, arquitetônico, ambiental e também de valor afetivo para a população. Nesse sentido, como que você avalia a questão do patrimônio, do tombamento na cidade e também buscando uma outra questão que você levantou que eu acho que seria interessante a gente comentar, como preservar esse corpo que não é esse espaço que não é físico, mas sim corporal. Bom, na questão do patrimônio histórico, eu acredito que falta um pouquinho, que precisa melhorar em algumas questões. Um exemplo é a questão da cadeira de patrimônio histórico, por exemplo, que deveria ser ocupada em conselho municipal e é uma cadeira que já não vem sendo ocupada há muito tempo. Acredito que precisa de um time de pessoas também que estejam dispostas a ajudar, não só a reconhecer, é que a gente olha para o patrimônio histórico, o primeiro pensamento de prédios e de coisas arquitetônicas, normalmente, ou paisagens, né, meio ambiente. Mas a gente também tem essa outra questão, como a gente vai conservar um corpo coletivo, é através do fazer, é o patrimônio histórico imaterial, é a conservação do fazer, é a conservação de uma comida, às vezes. Eu sei que tem exemplos muito bacanas eu esqueci agora exatamente o nome, mas tem umas estátuas que são, por exemplo, umas esculturas assim, de argila de um determinado lugar do Brasil, que elas são tombadas como patrimônio histórico e material, mas não as estátuas em si, mas pelo modo que as mãos agem nas estátuas, pelo fazer, e não necessariamente o objeto é considerado patrimônio. Então, necessita-se de um estudo sobre território, estudo sobre fazer, sobre os povos. A gente está, né, numa área, inclusive, que tem diversos povos indígenas em volta. A gente tem a Bahia aqui perto, a gente tem Tibiriçá, que é um distrito de Bauru mesmo. Acho que falta um pouco nesse sentido dentro da cidade. A questão da memória, ela está muito relacionada com a questão do patrimônio e da preservação. Realmente resgatar as memórias ancestrais, antigas, do que é nosso e do que foi, de certa forma, apagado por um certo colonialismo e que agora a gente, retomando essa consciência, a gente pode resgatar, né? A gente se preocupa muito com uma conservação de uma história que nem é necessariamente a nossa história, né? A maioria dos tombamentos hoje acontecem dos prédios que eram mais antigos e que normalmente são prédios que têm frontões e que têm um fazer arquitetônico vindo da Europa, mas a gente esquece que o país é maioria negra. Nós temos uma quantidade de população negra e de ancestralidade negra gigantesca. Muitas das vezes a gente está preocupado em observar, né, aquela igreja que tem aquele estilo europeu, aquele frontão triangular, aquelas colunas gregas, aquela coisa. Se esquece das tiras de terreiros, que inclusive mudaram muito, né, no contexto do Brasil. O Brasil acabou criando novos fazeres dentro dos próprios fazeres. Assim. A gente tem coisas novas, né? Tipo, Umbanda é uma religião brasileira, tem tantas coisas maravilhosas vindas aqui com a origem africana ou até a origem dos indígenas mesmo, que eram o nosso povo originário, né? E a conservação do povo. A gente vê durante essa pandemia, novamente, os indígenas sendo vítimas de genocídio, porque é um genocídio que a gente vive. E é um genocídio da nossa história, da nossa memória. Tanto com a população negra também. A gente perdeu recentemente o nosso principal candidato, é uma pessoa negra, uma pessoa que sempre lutou, e a gente perdeu para o Covid aqui na cidade recentemente, o Rock, né? É muito triste isso, tipo, a gente tem vivido um genocídio, mas um genocídio silencioso. Tá, beleza, as populações ricas sofreram com o Covid, sofreram, né? E aí teve toda aquela grande polêmica, né? Ai, Covid é uma doença que mata rico também, por isso que está todo mundo preocupado. Mas, na verdade, o genocídio que tem acontecido por essa doença é um genocídio de comunidade periférica. É gente que pega ônibus, é gente que depende de lotação para sobreviver e que não pode ficar em casa e que não pode fazer um home office, porque nem sabe, às vezes, o que significa um home office. Se fala muito em taxa de letalidade, né, da Covid. Taxa de letalidade, quanto que ela mata na porcentagem de quantas pessoas foram contaminadas. Só que não dá pra gente ver isso, porque ela é muito diferente a taxa de letalidade num condomínio de classe média alta
Da periferia, é diferente. É uma taxa muito maior nesse outro local invisibilizado, então não dá nem para falar em uma taxa de letalidade que seja para todo mundo, porque é muito, muito complicado isso. Esses dias eu vi também uma publicação de um culinarista que estuda muito as tradições e as raízes culturais brasileiras, né? Que também é muito ampla. E ele fala assim como que a gente não plantava o trigo. O trigo não é daqui. A gente trouxe o trigo de fora. Então esse hábito de comer pão também é algo que veio de fora. A gente sempre teve a tapioca, a mandioca, as farinhas mil, né, o leite de coco, o azeite do dendê, as formas de se fechar o pastel, que a gente nem para pensar no dia a dia, né? Mas que tá aí na nossa vida, tá por todo lado. Ou não pensa que isso deveria ser conservado também. Um fazer, uma técnica, Sim. Um povo, um território, juntando políticas públicas, arte, o que é a arte e cultura também para a sociedade, né? Eu acredito que o futuro é justamente a gente conseguir um diálogo não só entre gestão pública e sociedade civil, e aí já foge um pouco dessa coisa de governos e desgovernos, né? A gente vive no desgoverno hoje, mas também um diálogo entre os próprios artistas. Eu acredito no futuro sem tanta condição, e com mais ajuda, com mais auxílio entre os próprios artistas, né? A gente vive hoje em dia dentro das pequenas picuinhas e comparações de artes, né? A gente vive comparações dentro da nossa própria cabeça. Às vezes a gente nem expressa elas, às vezes a gente fala delas, mas a gente olha para o nosso quadro e fala assim: nossa, eu queria tanto que esse quadro fosse parecido com o quadro de outra pessoa, eu queria que a minha poesia falasse tanto quanto fala a poesia de tal pessoa, eu queria que o meu pensamento fosse tão igual ao pensamento de outra pessoa. E eu acredito numa coisa de busca de ser, assim, de busca do individual, de busca do interior e respeito do interior, né? Tipo, você respeitar o que está no interior do seu amigo e o seu amigo respeitar o que está no seu interior. E não existir mais uma questão de competição ou de comparações, né? Na verdade, não são nem competições, são comparações de trabalhos, de literaturas. E eu acredito numa união. A gente sempre atuou, desde a época da LUT, tentando unir os coletivos, tentando unir esses corpos, tentando unir esses artistas e fazer uma coisa maior juntos. É uma coisa muito desafiadora, né? Porque todo mundo tem diferenças, né? Nós somos seres individuais, com as nossas loucuras, mas eu acredito numa união, assim, e num grande fazer artístico. Eu gosto muito de olhar para a arte no futuro e pensar nesse pós-pandemia, como um grande festival, por exemplo, pintores, poetas e todo mundo se expressando em diversos cantos e a galera que gosta de admirar arte, não de fazer arte, também lá no meio, assim, admirando tudo isso. E todo mundo se admirando, né? E não mais comparando, parar de comparar-se e começar a admirar.